Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dos nossos encontros de tributário. E já estamos naquele momento em que o nosso estudo tributário foi percebendo que, na verdade, a percepção tributária, efetivamente, não é só conhecer tributos, não é só saber que nós temos esse dever fundamental em relação ao Estado, é também identificar que nós temos um dever básico. Esse dever básico nós chamamos anteriormente de obrigação tributária e, na verdade, classificamos as obrigações para identificar que surge ali uma denominada obrigação tributária de nome principal, e essa visão da obrigação tributária principal envolvia, na verdade, uma questão pecuniária. O próprio Código disse isso de maneira muito clara. Ele identificou e disse o seguinte: olha, nós temos uma obrigação, na verdade várias, mas temos uma obrigação que se destaca, que é a chamada obrigação principal. Essa obrigação principal tem a essência de ser um nosso sentimento tributário, porque ela tem no núcleo aquela percepção de ter uma perspectiva pecuniária. O que passou a ser importante para o nosso código, portanto? Ele percebeu que, no final das contas, ali, a estruturação toda tributária percebeu que era fundamental transformar essas pura e simples ideias de uma obrigação agora num crédito. Na verdade, imagine o seguinte: não adianta eu dizer que fulano me deve tanto, ou mesmo eu pensar como agente da Fazenda Pública que um particular deveria pagar o tributo, se eu não certificar, se eu não formalizar, se eu não colocar padrões e números definitivos a isso, até se eu precisar quantificar. Pensem na cabeça de cada um de nós. Nós todos seremos felizes, vamos trabalhar muito na vida para ganhar muito dinheiro. E se eu imaginar essa relação, por exemplo, do auferir renda e da incidência tributária, nós estamos aqui trabalhando, cada um de nós correndo atrás do seu pãozinho de cada dia, está oferindo dinheiro. Agora, como é que eu sei o quanto de tributo a pagar? Não é que eu tenha a sensação de ter ou não um tributo a pagar, não é a certeza, talvez, que eu tenha até de que eu precise pagar o imposto de renda, mas a minha ponderação é quanto? Qual é o tamanho dessa dívida? Ou, se eu pensar aos olhos da Fazenda Pública, qual é o tamanho desse crédito a ser exigido? E é justamente disso que nós vamos conversar hoje, porque aquilo que o Código Tributário chamou de crédito tributário tem uma percepção muito evidente, que é esse procedimento no qual eu vou pegar a citada ideia da obrigação principal e transformar aquela obrigação já agora numa mensuração formalizada, quantificada, mensurada, cercada dos cuidados necessários, e vamos fazer, portanto, a transformação do que era pura e simples uma ideia de obrigação num crédito. Quem cuida dessa atividade, na verdade, o próprio nome que nós damos a essa atividade que marca essa formalização é a figura do lançamento. Então, o lançamento, meus amigos, ele vai ser ali o ponto-chave dessa compreensão tributária, porque é por meio desse lançamento que nós vamos perceber, e na verdade, mais do que perceber, identificar de maneira muito precisa essa lógica de transformação de um vínculo que punha um dever, mas agora a identificação de um tamanho de dívida que vai chegar à Fazenda Pública e permitir o seguinte: não, então você vai lá, bata as portas do Irapuã, por exemplo, do LAC, sei lá de quem, e exija a quantificação correspondente. Então, isso é o crédito, esse é o procedimento de lançamento. Vamos cuidar disso, vamos perceber como essa coisa funciona. Veja, nós estamos cuidando, identificando a obrigação tributária, e eu repito, o meu olhar não é mais pensar aquela classificação das obrigações que nós falamos no passado. O meu olhar é identificar a obrigação tributária principal, porque essa obrigação tributária principal, ela tem ali por objeto claro, natural, a ideia de um pagamento em pecúnia. Não nos custa lembrar também que lá atrás, quando o artigo 113 do Código Tributário nos apresentou essa ideia da obrigação, chamada de obrigação principal, nós tivemos a percepção e a certeza de que essa obrigação tributária principal, ela não se resumiria apenas ao tributo. Disse o artigo 113, lembramos aqui nesse momento, mas falado já no passado, que a obrigação tributária principal não só pode decorrer do pagamento que advém da incidência tributária, mas também ele pode decorrer de uma realidade das multas. Então, a multa pode ser também entendida como uma obrigação tributária principal. E aí eu sempre pondero para que todos pensem com a seguinte cabeça: imaginem um fiscal de tributos que vai para dentro do estabelecimento de determinado contribuinte. Pensemos uma pessoa jurídica, por exemplo, uma empresa, e ele identifica que, olha, tem tributo
e eventualmente tem uma infração ali cometida. Ele vai olhar e vai perceber o seguinte: tudo é dinheiro, tudo tem que ser objeto do mesmo tipo de vocação, tudo tem que ser objeto desse lançamento, tudo tem que ser objeto do meu procedimento administrativo de formalização. Então nós vamos fazer a conversão tanto da obrigação do tributo propriamente dito, quanto de uma eventual penalidade, de maneira muito clara para transformar isso numa lógica de impor esse crédito. Então, nós não podemos jamais esquecer aquela informação que foi dada pelo artigo 113 no seu parágrafo 1º. E percebendo isso exatamente na medida de como o Código Tributário nos apresenta a ideia de crédito. Ele está percebendo o seguinte: olha, é o mesmo tipo de origem, é o mesmo tipo de vinculação, tem o mesmo nascedouro, tanto assim que ele se limita a falar no artigo 139, está aqui, está no código de cada um de nós, que já está aberto, portanto, nesse artigo 139, dizendo o seguinte: olha, o tal do crédito, aquilo que nós chamamos de crédito, ele, na verdade, decorre daquela obrigação principal. É o mesmo sentimento. Eu ganhei dinheiro no ano passado, consequentemente, eu aferi recursos. Ótimo, aferir recursos, vamos fazer um procedimento para ver quanto você me deve. Agora, na hora que eu disser para você, você me deve tanto, eu não vou simplesmente dizer que você me deve tanto. Eu vou dizer que você me deve tanto do imposto de renda do ano passado. Então, eu vou identificar qual é a natureza daquela dívida. E essa dívida que vai surgir, essa percepção que nasce em relação à obrigação tributária principal, ela é identificada não só em números, mas também na sua essência. A que se refere? Qual é o tributo, qual é o exercício, qual é a base, qual é o fundamento, qual é a natureza de tudo isso. É por isso que o artigo 139 está mostrando o seguinte: vai surgir um número de dívida ao particular, ao contribuinte. Só que esse número não é um número solto, ninguém vai falar assim: eu devo a Fazenda Pública. Na verdade, vai surgir por trás desse número essa identificação de que nós teremos uma dívida, sim, repito, insisto eu, mas também insisto e reforço eu, de que essa dívida decorre de uma relação muito clara, muito evidente, no qual nós apontamos qual é o tributo que está em questão, qual é a obrigação tributária que antecedeu, qual é a natureza e essência dessa. Por isso que quando nós caminharmos na vida tributária, mesmo no dia a dia, imagina lá na vida prática, quando determinada empresa fala assim: eu tenho uma dívida tributária, não é suficiente eu dizer que ela tem uma dívida tributária. Se eu vou parar e pensar bem, o número, claro, identifica muitas coisas, mas eu vou dizer o seguinte: dívida de qual natureza? Que tributo é esse? Qual é a essência? Até para cercar das vantagens, dos privilégios, das garantias, de ver quais são as consequências em cima disso. Então, essa é a importância do artigo 139, que ele vai dizer que estamos no fruto dessa conversão, mas esse processo de conversão acaba traduzindo também a identificação dessa ponderação sobre a natureza anterior. Assim, o Código nos apresentou a ideia do crédito. Agora, observem que, por outro lado, ele está dizendo que nasce daquela obrigação, mas também, desse sentido, nós podemos reconhecer que alguns raciocínios já começam a ser preocupados na nossa formação do conhecimento. Porque, vejam, insisto, que quando pensarmos nesse contexto, nós temos que imaginar essa realidade. Eu tenho uma obrigação tributária principal, disse o artigo 113, aquela obrigação que nasceu com o fatiador e vai decorrer do pagamento do tributo ou da penalidade. Isso afirmou o artigo 113. O artigo 139 vai dizer que no momento seguinte, nós vamos perceber uma formação do que era simplesmente um vínculo agora numa dívida, inclusive, repito eu, devidamente mensurada, quantificada e liquidada. Esta relação acaba tendo uma importância significativa, porque se eu vou parar e pensar, inclusive temporalmente, vejam, eu trabalhei no ano passado, eu ganhei dinheiro no ano passado, e vai chegar num determinado momento ao longo do exercício, passado já algum tempo, é que eu vou fazer essa atividade de lançamento. Então, normalmente, inclusive, o lançamento vem depois, essa transformação no crédito vem depois. Por isso que ele tem um cuidado de dizer: olha, esse crédito que está aqui nascendo decorre daquela relação lá de trás, tem aquela mesma natureza. Só que, em razão disso, nós podemos também identificar alguns cuidados. Insisto, faremos uma atividade administrativa e eu prometo a vocês apresentar as características dessa atividade na sequência. Faremos uma atividade administrativa responsável por transformar esse processo de uma devida conversão, esse processo de uma devida identificação naquela minha mensuração. Só que, acima de tudo, nós também podemos reconhecer o seguinte, que esse processo pode, por exemplo, apresentar algum tipo de vício que não vai matar a obrigação anterior. Imagine,
nós estamos cuidando aqui de algo que vai resultar numa atividade administrativa. Se eu tiver um vício na atividade administrativa, qual é a consequência disso? Muito simples. Havendo vício na atividade administrativa, nós vamos anular aquilo ali. Vamos anular. Agora, o que eu estou anulando? Eu estou anulando toda a relação tributária? Estou matando a obrigação tributária que nasceu? Não, evidentemente que não. O que eu estou anulando é esse procedimento administrativo, porque, por exemplo, eu tenho que ter determinado vício. Por isso que nós vamos perceber que existe uma relativa, não absoluta, nunca, mas uma relativa autonomia entre esse crédito que surge e a obrigação. Porque coisas podem acontecer nesse momento da transformação do crédito que não atinjam a obrigação na sua essência. Isso, para todos nós, é muito simples de imaginar se eu ponderar com a cabeça do direito administrativo. Porque, eu repito, o fato gerador do tributo está acontecendo ali na esquina, eu ganhei dinheiro no ano passado, você praticou alguma coisa, o fato gerador aconteceu, é um fato normalmente dos particulares. E essa atividade de transformar isso numa dívida é uma atividade da administração pública, que, portanto, tem que ser cercada de cuidados. E se eu tiver algum tipo de vicissitude nessa atividade administrativa, repito, eu vou invalidar essa atividade administrativa, mas eu não vou extinguir a relação por completo. Eu não vou dizer para você, particular, assim, ó, fique tranquilo porque você nada mais vai ser cobrado. Ao contrário, eu vou invalidar essa atividade e no final das contas vou perceber que eu posso perfeitamente corrigir os meus defeitos e quem sabe fazer uma atividade de maneira melhor. Essa autonomia é que eu preciso destacar com vocês. Mesmo porque, observe o artigo 141 do nosso Código Tributário. Porque ele vai, perdão, 140, desculpa. Porque ele vai imaginar exatamente isso, 140, perdão, desculpa. Ele vai identificar que as eventuais circunstâncias que eventualmente modifiquem o crédito, até por discussões outras, quem faz lançamento, quem não faz, como vai ser feito, como não vai ser feito, as circunstâncias que eventualmente coloquem mais privilégios, menos privilégios, mais garantias ou menos garantias, porque as coisas mudam, evidentemente, não vão afetar aquela obrigação que lhe deu origem. Na verdade, ele está dizendo o seguinte, olha, fatos diversos vão acontecer dali para frente, e esses fatos diversos, claro, vão mexer nessa imputação de valores. Podem até, eventualmente, modificar essa imputação de valores. Pode até suspender o seu dever de pagar, mas isso em nada vai afetar de maneira definitiva e cruel aquela obrigação que surgiu. Essa é a informação do artigo 140, que está preocupado, portanto, com essa identificação da pretensa autonomia que vai existir entre esse momento, esse movimento da transformação do crédito e a sua obrigação. Então, vejam como a gente começa a identificar as características disso que o Código Tributário está chamando de crédito. Ele está dizendo o seguinte, olha, nós tivemos uma obrigação chamada de principal, essa obrigação principal, ela é uma obrigação pecuniária, dessa obrigação pecuniária nós vamos ter o cuidado de perceber que é necessária uma atividade administrativa para identificar as características e converter disso num valor definitivo. Esse procedimento é absolutamente importante, disse o Código Tributário, mas dessa importância toda ele também sabe o seguinte, que diante da realidade da vida como ela é em matéria tributária, pode ser que circunstâncias, situações, efeitos afetem isso que vai surgir, mas que não vai contaminar, não vai atingir aquela obrigação que lá atrás aconteceu. Porque o fato gerador já aconteceu, já está lá atrás e consolidado. Agora, a realização dessa atividade é que vai surgir como algo a ser ponderado. Então, imaginem que ele está fazendo esse cartão de visitas ao tal do crédito, mas que com base nisso nós vamos poder perceber, então, o seguinte, que quando eu falo dessa ideia de crédito, vejam, não está sendo suficiente para o olhar do Código Tributário, para esse legislador que tão cuidadosamente enxergou a relação, ele está dizendo o seguinte, olha, não basta que surja a obrigação, para que a Fazenda Pública possa devidamente exigir isso do particular, é fundamental, é indispensável que ela faça uma atividade, é absolutamente indisputável que ela realize um procedimento, e um procedimento que dê ali a certeza do valor. Por isso que todos nós falamos, são frases que se usam de maneira bastante confortável. A cobrança, no sentido que nós enxergamos, ou seja, a Fazenda Pública poder exigir o pagamento em face do particular, depende desse procedimento que vai ser, na verdade,
E essa é a palavra-chave, a constituição dessa mensuração que nós estamos ponderando. E aí, essa constituição passa a ser importante justamente porque, dentro do universo jurídico, constituir significa dar ali de maneira definitiva valores nessa perspectiva para que o credor possa, portanto, impor aquele pagamento. Vejam, ninguém tem dúvida quando, por exemplo, eu penso a propriedade. Todos nós sabemos o seguinte, quem for proprietário vai ter que pagar imposto. Seja do nosso IPTU, seja do nosso IPVA, todos nós que somos proprietários vamos ter que pagar esse imposto. Então, se eu parar e pensar, aquelas velhas recomendações da virada do ano, todos nós sabemos o seguinte, que eu estou lá na minha virada de ano e eu tenho que saber o seguinte, rapaz, já vai vir o IPTU, vai vir o IPVA. Eu posso até ter uma... Claro que alguém pode simplificar a situação, fala assim, não, mas vai ter uma publicação das datas correspondentes. Sim, mas eu só sou obrigado a pagar depois que a Fazenda Pública cumprir as tarefas que a lei a ela estabeleceu para que mensure adequadamente esse valor. Então, é nesse sentido que nós afirmamos e reafirmamos que essa ideia da constituição do crédito, ela depende efetivamente de uma certeza no qual nós identificamos ali de modo preciso, de modo adequado, esse momento no qual a transformação dessa obrigação envolve efetivamente um procedimento cheio de cuidados, cheio de cautelas. E isso é que vai ser entendido como esse procedimento, essa identificação da Constituição. Ou seja, é com isso que eu, poder público, eu, Estado, eu, Fazenda Pública, chamem como quiser. Posso virar para o particular, posso virar para o sujeito passivo, ou contribuinte, se quiserem simplificar, e falar o seguinte, olha, agora você tem que cumprir essa obrigação, agora eu posso fixar data e momento de pagamento e você tem que satisfazer esse dever. Nesse sentido, vejam, de maneira muito clara, é um momento em que a própria lei, dentro da nossa compreensão do Estado de Direito, vai dizer para esse particular que, consequentemente, ele está exigido dessa ótica agora de sofrer com as imposições e submeter-se a esse poder do Estado. Então, é ali que o Estado vai poder adotar todas as medidas administrativas, quem sabe até medidas judiciais, como destaco aqui, para tentar exigir esse pagamento. Vai virar para mim e falar assim, pague. Se eu não pagar, ele vai adotar, olha, vai me inscrever em dívida, vai protestar essa dívida, vai, eventualmente, vai ajuizar a medida adequada. Então, vão surgir, inevitavelmente, diversas matérias, diversos momentos no qual nós vamos ter a certeza de que a dívida tributária agora passa a ser exigível. Veja, se a gente for pensar a relação tributária, ela vai funcionar com a seguinte cara. É a seguinte cara, eu sempre tive uma lei, essa lei vai descrever qual é a hipótese que nós temos de dívida, e nós sabemos o seguinte, toda a estrutura tributária depende dessa lei. Nós falamos isso de maneira muito clara, depende da estrutura legal, não há dúvida disso. Só que, vejam no mais, que não basta simplesmente ter a lei, porque aqui a nossa obrigação está completamente ainda abstrata. Abstrata na medida de que, claro, a lei é geral e a todos posta, mas vejam, não significa dizer que alguém está praticando aquele fato. É quando esse fato efetivamente se pratica que nós podemos dizer que surge uma obrigação. E até com a preocupação daquela ideia constitutiva que eu estava destacando a todos, o artigo 113, no seu parágrafo primeiro, já dizia para todos nós, é com a ocorrência do fatiador que vai surgir a obrigação. O que eu estou insistindo com todos é que, para eu enxergar bem as fases desse vínculo, não basta ter a previsão, não basta ter a ocorrência do fato, é fundamental que haja essa atividade administrativa para transformar essa obrigação nessa chamada ideia de crédito tributário. É com essa atividade administrativa que eu faço esse processo de conversão, assim pensou a nossa lei. Então vejam que o que nós chamamos de crédito tributário, na verdade, o que nós identificamos por ser a ideia do crédito tributário, ele envolve efetivamente a realização dessa atividade. E em tese, nós só temos essa identificação do crédito depois que a atividade de lançamento acaba sendo realizada. Então observem que por essa compreensão que eu estou aqui tentando demonstrar em termos até de fases da nossa percepção, ou seja, a sequência da nossa vida, nós vamos ter a certeza do seguinte, de que
A grande vedete desse momento é a atividade de lançamento. O lançamento passa a ser uma realidade no qual nós precisamos identificar que atividade, portanto, é essa? Que atividade é essa da administração pública que vai poder identificar e ponderar o que era uma simples obrigação e transformar agora numa dívida de modo concreto. Então, assim nós vamos entender como tal, assim nós vamos perceber a realidade da nossa imagem obrigacional. E neste campo, nesta realidade, nessa ponderação, acima de tudo, nós temos que imaginar que quem faz lançamento não sou eu, não é você, não é o LAC, não é ninguém que não a própria administração. Na verdade, vejam, se digo eu que a grande vedete desse momento do crédito é a atividade de lançamento, nós já podemos olhar que o Código Tributário, ele falava de crédito, mas a primeira grande informação que ele traz nesse título vamos falar do lançamento, que é iniciada a partir do artigo 142, de maneira bem precisa. Então, para todos que estão com o nosso Código Tributário aberto, vai identificar lá. Ele fez uma apresentação mínima em relação ao crédito, depois ele vai falar assim, olha, temos que efetivamente cuidar dessa atividade de lançamento. E na hora que ele vai cuidar dessa atividade de lançamento, ele já começa a dizer para todos nós o seguinte, olha, primeira coisa que eu posso identificar, o lançamento, esse momento no qual nós vamos constituir o tal do crédito tributário, é um procedimento administrativo. Então, vejam, quem tem que patrocinar isso de maneira bem concreta não sou eu, não é você, repito, não é nenhum de nós dois, nem tampouco o LAC. Quem tem que fazer isso é a autoridade administrativa. A realização da atividade de lançamento é uma imputação da autoridade administrativa e que, no final das contas, vai envolver toda uma série de medidas, por isso ele bem identificou ser um procedimento administrativo. Essa ideia do procedimento administrativo, claro, tem alguns objetivos. E se eu espremer o artigo 142, eu vou encontrar esses 5 grandes objetivos que, claro, não podem ser vistos de maneira reduzida. Mas a ideia aqui é muito simples. Que objetivos são esses? Ora, se a gente for parar e pensar, nós estamos falando ali, primeiro, olhar para trás daquela realidade que nós falamos e identificar que aconteceu um fatiador. Quer dizer, eu só faço lançamento se tiver um fatiador lá atrás. Como até pretendi apontar, é toda uma sequência natural e lógica de fase em que, para eu chegar no último momento e fazer o lançamento, eu tenho que perceber que aqui atrás aconteceu um fatiador e descrever isso, colocar elementos, colocar valores, colocar características nessa atividade. Vejam, a atividade de lançamento tem que pegar e falar o seguinte, olha, alguém ganhou dinheiro no ano passado. Como é que foi isso? Que fatiador é esse? Pense, por exemplo, no ICMS. Não adianta eu falar assim, aconteceu um fatiador de ICMS. Não, eu tenho que dizer quem circulou a mercadoria, que mercadoria é essa, que características tinha, quando foi, como se deu essa circulação. Quer dizer, aqui quando ele fala lá no código, verificar o fatiador, ele não está falando de dizer que viu o fatiador. Está falando, pedindo para o agente administrativo, pedindo para a autoridade administrativa dizer o seguinte, olha, escreva, aponte, discrimine, formalize o tal do fatiador. Porque, insisto mais uma vez, o fatiador está acontecendo ali na esquina. Está lá na esquina e ninguém percebe muito bem essa ideia de fatiador. Mas, sem prejuízo disso, nós todos temos que ter a certeza também de saber o seguinte, é necessário uma descritiva disso, um registro, vamos documentar, vamos apontar, porque aí eu posso tirar as outras características. Então, primeira coisa, verifique, escreva, formalize o tal do fatiador. Desse fatiador, você vai tirar o quanto de matéria dele decorre, qual é o tamanho da matéria tributável. Quando ele fala aqui a determinação dessa matéria tributável, ele está querendo dizer para todos nós o seguinte, olha, o que eu quero que você traga é a minha base de cálculo. Traz a minha base de cálculo, matéria a ser tributada. Se você sabe que aconteceu um fatiador lá atrás, descreva e aponte quanto dele advém. Por isso que se fala da matéria tributável, por isso que percebe-se, olha, eu preciso ali, para atingir aquele objetivo de ter uma dívida, eu preciso quantificar de modo adequado.
Daí essa perspectiva de matéria tributável. Essa máxima da matéria tributável vai ter, além de tudo isso, outras grandes características, porque se agora você já sabe qual é o fatiador, portanto, identifica de maneira muito clara o tributo em questão, sabe, portanto, quais são as características numéricas e quantitativas de tudo isso, sabe, portanto, qual é a base no qual vai servir para a sua incidência tributária. Agora, meu amigo, agora é conta. Até eu consigo fazer isso. Eu, um reles advogado, ou pelo menos com formação jurídica, vou pegar uma calculadora, claro, evidentemente, não sou tão hábil assim, e vou, dessa base de cálculo, identificar o tributo, identificar qual é a lei aplicável, colocar uma alíquota e fazer o cálculo do montante do tributo devido. Está lá, sem maiores dúvidas, essa identificação do cálculo do montante do tributo devido. Isso daí é dado, posto e absolutamente inquestionável. Por isso que nós temos toda uma atividade para fazer esse registro. Então, o grande objetivo da atividade de lançamento é esse, fazer esse cálculo aqui e saber a quantidade de tributo que está devido naquela operação. Só que para ele chegar a isso, ele precisa passar para os elementos anteriores. Então, é com esse momento que nós vamos colocar aqui números definitivos e dizer, olha, a dívida é de tanto. E já que eu estou dizendo a dívida é de tanto, eu vou dizer quem. Até porque todos nós vimos, existem várias possíveis situações. Eu posso não apenas identificar um contribuinte, mas eventualmente pode ser que nesse procedimento já me apareça ali casos de responsabilidade, em que alguém passa a ter um dever ali formalizado. Então essas coisas todas são apuráveis, são todas mensuradas, são todas bem facilmente identificadas. Então, a atividade de lançamento é basicamente um procedimento administrativo que eu diria que tem essas 4 características como núcleos centrais. Identificar bem um fatiador, formalizá-lo, portanto, registrar adequadamente, tirar desse fatiador a matéria tributável, tirar desse fatiador a base de cálculo, daí você calcula o tributo devido, daí você aponta o valor, daí você tira uma quantidade de valor do tributo devido e diz quem é o devedor disso. Olha lá as 4 características. Claro que, se eu for parar e pensar, tem uma quinta que está aqui pedindo para nascer, mas é uma quinta eventual, porque o próprio código diz, olha, se for o caso, você já também traz nesse momento a aplicação das penalidades. Agora, se for o caso, eu insisto por se for o caso, porque, é claro, isso não significa dizer se você faz se quiser. Faz, na verdade, sim. Se houver uma infração, cumpra ali o seu dever de fixar as penalidades. Se houver uma infração, vai jogar as penalidades incidentes. Agora, se for existente a infração. Por isso que ele fala, a aplicação de penalidade cabível, claro, vai surgir ali. Agora, se houver penalidade a ser apontada. Imaginem de novo aquele nosso IPTU, aquele nosso IPVA. Veja, o cara vai mandar o carnê para pagamento e não tem penalidade ainda apurada. Esse lançamento está sendo feito pela autoridade municipal, por exemplo, chega para mim e fala assim, olha, pague tanto de tributo, não tem penalidade ali apurada, porque no final das contas ele não está preocupado em identificar nada disso. Diferente do procedimento no qual o agente fiscal vai para dentro da autoridade, do particular, e ali identifica tudo isso. Aí, se ele tiver já a certeza de que aconteceu algum tipo de infração, aí, claro, ele tem que trazer a penalidade incidente, evidentemente. Portanto, quando pensarmos atividade de lançamento, pensem com essa multiplicidade até de características. Pode ser um mero IPTU em que eu aperto o botão e estou cuspindo aqueles carnês e eu estou fazendo o procedimento de lançamento de maneira absolutamente simplificada, absolutamente informatizada hoje em dia, mas pode ser um fiscal que ingressa no estabelecimento de determinado contribuinte, tira lá todas as características, procura aquilo tudo e vai ter ali uma tarefa muito mais complexa do que simplesmente mandar um carnê de IPTU para casa das pessoas. Lançamento, meus amigos, todo e qualquer tributo vai ter, insisto, todo e qualquer tributo vai ter. Dessa ideia de todo e qualquer tributo ter, eu tenho que perceber que, inclusive, a multiplicidade envolve essas características. Envolve perceber que, no que concerne ao lançamento, eu tenho procedimento simples, em que muitas informações estão, inclusive, cadastradas, e dessas informações cadastradas eu posso facilmente identificar as características que eu preciso, ou eu
eu tenho procedimentos um pouco mais complexos, eu tenho procedimentos um pouco mais delicados, no qual a autoridade administrativa vai ter que investigar mais e, eventualmente, claro, vai demorar até mais na sua realização. Eu tenho procedimentos que eu tenho penalidade, que acompanham o tributo, porque eu já consigo identificar essa penalidade, tem procedimentos que não têm penalidade. Entendam, por favor, se for o caso, sempre nesse sentido. Não no sentido de ter uma ideia de alternativa, faz se você quiser. Não, é a certeza de que aquilo ali depende, claro, da realidade prática. Até, em nome disso, admitam que o procedimento está descrito no artigo 142, mas isso vai depender muito, e muitas das vezes mesmo, das características que cercam cada tributo. Vejam, uma coisa é o IPTU, outra coisa é o imposto de renda, outra coisa é a taxa de não sei das quantas, outra coisa vai ser a contribuição sei lá das quantas também. Então, isso vai mudar pela própria natureza do tributo, pelas características que esse tributo tem, até em dado momento isso foi afetado por uma mudança tecnológica. Imagine o que era fazer essa atividade lá nos anos 60, depois nos anos 90, e o que é fazer essa atividade hoje com a tecnologia a nosso favor. Antigamente o fiscal andava por aí para fazer esse tipo de coisa, tinha um formuláriozinho com um papel carbono. Hoje em dia ele faz isso aqui no tablet. Então, a coisa vai mudando, vai se afetando, não que fique ultrapassado, mas o artigo 142 continua apresentando essas características. Eu espero que a autoridade administrativa assim realize. Essa é a essência da atividade de lançamento. Essa essência da atividade de lançamento, ela tem como imputação ser mais do que um procedimento administrativo, mas observem que ela vai trazer também a característica de que esse procedimento, vai aparecer isso lá no nosso parágrafo único, esse procedimento tem como característica ser uma atividade vinculada, portanto, sem nenhum tipo de liberdade, sem nenhum tipo de discricionalidade, sem nenhum tipo de conveniência, sem nenhum tipo de oportunidade autorizada a esse agente fiscal. Ele tem que fazer o lançamento, insisto, tem que fazer o lançamento, não tem jeito. Você não faz lançamento porque quer, você faz porque a lei está lhe mandando, você é um agente fiscal, está pensando a lei, e você tem que fazer essa atividade de lançamento. E essa atividade de lançamento, além de vinculada, é obrigatória. A lei está tão preocupada com isso que, inclusive, ameaça essa autoridade funcional. Meu amigo, é bom fazer. Tudo isso com o risco da sua responsabilidade funcional em jogo. Tudo isso com o risco desta responsabilidade que eu lhe imputo. Então, quando pensar a atividade de lançamento, é bom que você tenha esses carinhos e esses cuidados todos. Por isso, a nossa atividade está aqui descrita. Então, quando pensarmos a atividade de lançamento, imaginem todos com essa imputação, com essa característica. Nós identificaremos que a atividade de lançamento é aquele momento no qual a autoridade administrativa tem aquele olhar de que aconteceu um fatiador, enxerga nesse artigo 142 todas as tarefas e ele não tem disponibilidade sobre isso, ele vai fazer. Claro que essa preocupação do artigo 142 está muito de mostrar até uma indisponibilidade do interesse público. Falar assim, olha, isso não é o fiscal que decide ou não fazer, isso é a decisão da lei em cima das características que são postas a essa atuação tributária, administrativa, financeira. Agora, por outro lado, eu também não posso esquecer que isso sendo uma atividade administrativa, isso tem outras características e outras consequências, como, por exemplo, se é fruto de uma atuação administrativa, claro, eu posso perfeitamente ir lá no direito administrativo e reconhecer as características que o direito administrativo me dá para qualquer das nossas atuações. Lembro a vocês, presunção de legitimidade, presunção até de legalidade, presunção de veracidade dos fatos afirmados. Quer dizer, existem todas umas presunções que, evidentemente, isso é muito importante ressaltar, sempre, as presunções da administração são sempre relativas, podem ser questionadas, mas, ainda que eu tenha essa relatividade, eu não posso deixar de esquecer que quando eu resulto dessa atividade com um ato administrativo conclusivo, dizendo o seguinte, Irapuã, você deve tanto de imposto, desta imputação surge clara e, obviamente, algumas consequências. E a principal consequência, a principal característica é essa identificação inequívoca da realidade que a autoridade administrativa agora tem uma informação no qual ela vai crer. E não só ela, mesmo imaginando quando essa dívida for à justiça, todo mundo vai reconhecer que existe ali uma
acreditável informação, uma crível apontação. E, consequentemente, se o particular não demonstrar inciso contrário, ali vai valer a presunção. Então, entenda essa minha preocupação aqui do meu segundo pontinho dessa nossa tela, destacar nesse contexto. Vejam, o lançamento é uma atividade administrativa. Não há dúvida, o lançamento tem essa característica de atividade administrativa. Claro, com olhar, com preocupações tributárias, mas isso vai trazer, por ser um ato final administrativo, vai trazer uma ideia em relação à certeza mínima que as presunções dotam o resultado dessa nossa atividade. Então, se dizia eu, e reforço, insisto, de que nós temos uma obrigação que é uma obrigação de pagamento. Essa obrigação de pagamento, ela envolve efetivamente não apenas a informação de que se tirar um fatiador, mas desse fatiador eu tenho que tirar uma dívida. Essa dívida vem de uma atividade administrativa, vejam que a gente já está enxergando como funciona a realização dessa nossa atividade como tal. Então, é assim que nós temos que pensar o crédito tributário, é assim que nós temos que pensar a relação tributária que vai surgir. Esse é o olhar mais óbvio de todos. Agora, isso também envolve algumas outras consequências inevitáveis e eu preciso, claro, ponderar dessas preocupações com vocês. Até pela vida como estava sendo dita, e pelo mesmo motivo que eu narrei a vocês, o fatiador aconteceu eventualmente no ano passado. Eu vou fazer a atividade de lançamento agora, ao longo desse ano. E aí pensem cá comigo o seguinte, e se eu tiver mudado a lei nesse intervalo? Porque vejam, eu vou naturalmente... não estou dizendo que em todo caso vai ser, me entendam bem. Tem momentos em que a atividade de lançamento pode ser quase que em cima de um fatiador. Eu até consigo imaginar casos, por exemplo, como esse. O IPTU, por exemplo, o fatiador de cada ano acontece em 1º de janeiro, a maior parte dos municípios, logo naquele mês de janeiro, consegue fazer rapidamente a atividade de lançamento, até para exigir o tributo já na sequência. Todo mundo pode testemunhar isso. Eu começo pensando lá, se eu tiver sóbrio, consciente e preocupado em 1º de janeiro, e lá vem o IPTU, cara, virou o ano, veio o IPTU. E rapidamente chega a notificação, rapidamente me vem as datas de pagamento, isso já é uma característica que todos nós vamos sofrer. Mas não apenas isso, também reconheçam o seguinte, que quando nós falemos de uma atividade de lançamento, eu posso, por exemplo, pensar em imposto de importação. Estamos nós aqui estudando, e aí vamos sair de concurseiro para concursados, aí feliz e contente da vida, todo esse investimento de tempo, de dinheiro, de cansaço, de emoções que envolvem um concurso. Vou tirar minhas primeiras férias depois que eu passar no concurso. Vou tirar minhas primeiras férias, tomara que consigam detonar aí um determinado momento, vai lá no exterior, gasta um cartão de crédito, todo feliz e contente, faz um enxoval inteiro, não sei onde vão fazer essa muambada toda, mas o fato é que, pense, por exemplo, alguém chegando de viagem, feliz e contente, estou eu lá voltando das minhas pequenas férias, sozinho, curtindo a vida doidado, eu e minhas 5 malas. O agente fiscal vai olhar para mim e falar assim, o quê? Você sozinho? 5 malas? Meu, vamos abrir tudo isso aí. E vejam, se eu identificar, na verdade, qual é o olhar tributário que surge por trás disso? Ele sabe que ali está acontecendo um fatiador, a entrada do produto no território nacional, a entrada dos produtos, ali se dá o fatiador, consequentemente, vejam, não só o fatiador, ele vai fazer o lançamento no mesmo momento. O lançamento se dá no mesmo dia. E é absolutamente contemporâneo, não tem preocupação, por exemplo, com mudança de lei, porque ele sabe que o fatiador está ali, ele sabe qual é a lei aplicável. Agora, imaginem que eu não tenha essa felicidade toda de viajar, nem trazer minhas 5 malas cheias de pequenas lembrancinhas para a minha vida cotidiana. Se alguém faz uma encomenda, carga, essa carga vai bater no porto em determinado momento, quando é que a autoridade vai concluir o procedimento? Não vai ser no mesmo dia. Então você já vai distanciar. Em alguns casos, até você distancia mais do que semana, mês, quem sabe até ano. Então, o que eu tenho que pensar com todos vocês também é isso. E se eu alongar essa atividade de lançamento? Se o meu lançamento se der lá na frente de um fatiador que aconteceu aqui atrás, como conviver com esse cenário? E é nesse contexto, nessa realidade, que eu preciso pensar com todos a importância do nosso princípio de retroatividade. Porque, vejam, nós estamos lembrando o seguinte, eu estou distanciando fatiador do lançamento, sim, mas eu não posso jamais esquecer que o princípio
princípio básico de segurança jurídica no qual nós fomos construídos é a ideia da irretroatividade. Essa irretroatividade das nossas imputações envolve efetivamente uma consequência inevitável de reconhecer que olha, se a obrigação já aconteceu lá atrás, não é porque você mudou a lei que você vai parar e pensar em relação a tudo isso. Então, não é porque você mudou a lei que você vai querer fazer com que essa lei afete um fato que já aconteceu no passado. Então, exatamente a razão disso, de que por mais que o lançamento traga, ele traz um valor, né? Eu nunca posso deixar de reforçar isso com vocês. Ele traz um valor, ele me coloca uma dívida. Agora, ele tem que respeitar as características do momento do fato gerador. Ele tem que procurar aquele momento e falar o seguinte, olha, se é um problema de norma, qual é a lei aplicável nesse momento ao longo do tempo. E nessa questão, o mais importante, como nós já falamos em aulas passadas, é a lei que vige no momento do fato gerador. Porque, senão, imaginem que loucura, imaginem quase que seria uma tentação, quem sabe, às beiras da má-fé. Se eu sei que a coisa vai mudar, se eu sei que a coisa vai mudar, se eu sei que a coisa vai eventualmente estabelecer ali, pensem com a cabeça de um fiscal, uma cabeça da administração pública, que sabe que existe, por exemplo, uma propositura de aumentar o tributo. Eu vou não fazer lançamento, esperar aquela lei que está aumentando o tributo vir? Não, vamos respeitar aquilo que aconteceu no fatiador. Por isso que eu gostaria que todos pensassem comigo o seguinte, vejam, nós estávamos falando dessa sequência aqui, né? Essa sequência, na verdade, identifica de maneira minimamente clara que eu tenho ali um fatiador que, no final das contas, não necessariamente ele vem na mesma data acompanhada de um lançamento. O lançamento vai se dar no momento seguinte. O lançamento vai se dar no momento seguinte. Essa preocupação em relação ao momento vai fazer com que, na hora que eu for realizar a atividade de lançamento, eu vá procurar efetivamente quais eram as características que vigiam lá atrás. Ou seja, vejam comigo o artigo 144 do Código Tributário, que ele, em nome dessa ideia da retroatividade, vai dizer o seguinte, olha, o tal do lançamento, ele sim constitui um valor, ele dá números, mas ele se reporta ao momento da ocorrência do fato gerador e vai ser aplicável de acordo com as leis vigentes naquele momento. O lançamento reporta-se ao momento do fatiador e vai submeter às leis vigentes daquele momento. Por isso que eu insisto que a preocupação é exatamente nesse sentido de tirar a lei que vigia ao tempo do fatiador. Porque, insisto, repito, reforço e enfatizo. Diz o artigo 144 que na hora que eu for realizar o meu lançamento, eu vou olhar aquilo que aconteceu ao tempo do fato gerador. E isso é tão marcante que ele diz, olha, mesmo que essa lei eventualmente já tenha sido revogada, modificada, você não vai ter uma preocupação diversa. Ele está dizendo o seguinte, se eventualmente surgir uma lei nova aqui, deixa eu apagar esse meu 144 aqui. Se surgir uma lei nova nesse momento, ele está preocupado exatamente em dizer o seguinte, olha, essa lei nova não pode simplesmente chegar assim, mas você não fez o lançamento ainda. Sim, o problema não é ter feito o lançamento ou não. O que você não pode é pretender que essa lei nova atue sobre esse fato que já aconteceu. Porque se assim for, ela vai ser uma norma absolutamente retroativa. Então, essa lei nova não pode fazer isso aqui. Na hora que eu vou tirar o lançamento, eu vou procurar qual era a lei que vigia neste momento aqui. Essa era a preocupação. Então, se eu tinha aqui uma lei número 1, e vem uma lei número 2, não há dúvida. Na hora que eu for fazer o cálculo do tributo, qual é a lei que eu vou usar? Não é a lei número 2, eu vou usar a lei número 1. Quer dizer, se a alíquota do tributo era de X%, não importa que X seja esse, e com a lei nova vem uma alíquota de Y, não há dúvida, qual é o número que eu vou colocar nessa história? X%. Inclusive, essa é uma tradicional pergunta das nossas provas. Tradicional, fiquem muito atentos. Ele, às vezes, nem diz do que ele está perguntando. Ele não coloca escancaradamente. Ele simplesmente diz o seguinte, olha, o particular, o seu concursado, o seu examinado. O negócio é o seguinte, admita que você tem ali uma lei
que dizia que a alíquota do tributo era X, aí depois essa lei mudou para Y, foi para Z, W, blá, blá, blá. E de um fato acontecido no dia tal, qual é a alíquota incidente? Então ele vai jogar uma sucessão de alíquotas, um monte de números, vai colocar um monte de patamares ali e ele vai lhe perguntar qual é a alíquota incidente. O que ele está querendo, que você está lembrando, é exatamente isso daqui. Qual é a lei que serve para a nossa atividade de lançamento? A lei que serve para a realização da atividade de lançamento é a lei que vige ao tempo do fato gerador. E nada mais pode ser alterado. Então, olha aqui, para sintetizar, para se preocupar em relação a isso. Se nós estamos imaginando ali a importância do momento da ocorrência do fato gerador em relação a isso, ele está dizendo o seguinte, olha, eu vou sempre tirar do fato gerador algumas características. A alíquota, a base de cálculo, quem é o meu sujeito passivo. As provas até gostam mais de perguntar de alíquotas, mas ele vai falar dessa lógica dos elementos de cálculo de quem é o devedor. Se você tiver um benefício tributário, é isento ou não? Peraí, deixa eu ver no momento da ocorrência do fato gerador o que acontecia. Isso é tão importante à luz do artigo 144, que você dá um passozinho para trás, o artigo 143 está dizendo que a mesma preocupação eu devo ter na hora de uma eventual conversão cambial. De novo, pense aquele nosso imposto de importação. Se eu estou chegando em viagem hoje com as minhas malas, o fiscal não tem dúvida, é o câmbio do dia. Agora, na hora que ele vai fazer o lançamento de algo que não é a minha chegada carregada de malas, de uma carga que chegou no porto, sabe lá Deus quando vai acontecer esse lançamento, ele não vai usar o câmbio do dia do momento que ele faz o lançamento, ele vai usar o câmbio do dia da ocorrência do fato gerador. Está lá o artigo 143, assim, reforçando. Então, queria reforçar mesmo com todos que quando a gente for procurar a norma legal, eu tenho que perceber que a norma legal que vai servir para o meu cálculo tributário é essa norma que existe no momento do fato gerador. Então, esses elementos aqui é que eu vou procurar como tal. Então, esse é o olhar que nós temos que ter. Então, assim pensando, vejam que o lançamento está muito claramente preocupado com aquela questão de fase e nesse sentido, reforço eu, não caiam em qualquer tipo de tentação. Por mais que diga assim, mas agora a alíquota diminuiu, ficou mais favorável ao particular, não vamos cair nessa tentação porque a alíquota é a alíquota da ocorrência do fato gerador. Não importa se a alíquota mexeu, modificou, diminuiu, aumentou, não importa. É a alíquota do fato gerador. Sempre eu vou olhar as características que existiam no fato gerador. Claro que com isso alguém pode, mas peraí, professor, nunca posso usar de alguma coisa, de uma legislação nova? Vejam, se eu voltar ao artigo 144, ele até pondera, fala o seguinte, claro, o importante é a irretroatividade, o importante é manter aquilo que aconteceu ao tempo do fato gerador, mas pensando bem, algumas coisas novas podem vir por lei que não afetam a estrutura da obrigação tributária. Então, por exemplo, se você trouxer mais formas de apuração, se você modificar os critérios de apuração, isso não é um problema. Se você, por exemplo, trouxer... E aí, galera, gostou da super aula do professor Irapuan Beltrão? Então, olha só. Então, se você quer continuar assistindo essa videoaula e as outras aulas do curso, do módulo do professor Irapuan, Direito Tributário, que nesse momento nós temos 28 horas, eu convido você a conhecer nosso site e se matricular no nosso curso. O professor Irapuan é um grande professor, um grande profissional, ele já ministra essa disciplina há algum tempo. Eu garanto para vocês que é um professor aí renomado. E esse módulo de Direito Tributário irá te preparar para qualquer concurso, para de qualquer banca, você pode ter certeza, não é um curso superficial, é um curso de altíssimo nível do grande professor Irapuan Beltrão. O valor do investimento, acreditem, apenas R$60. R$60, 60 dias de acesso, R$1 por dia, você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado. Tá certo, meus amigos? Então venha estudar conosco, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.